Bom, e começando o nosso quarto e último encontro com todos os apesados pesares, né, com garganta inflamada, vamos começar o nosso quarto e último encontro da nossa primeira mentoria para projetos de impacto social e hoje a gente vai abordar o tema prestação de contas e divulgação dos resultados, né, Dami? Isso mesmo. Diante de tantas idas e voltas, a gente está conseguindo, gente, terminar. Né? Tá dando certo. Deixa eu passar aqui que o negócio não está indo. Pronto. Bom, e para finalizar o nosso autogerenciamento, o nosso finalzinho aqui no quarto encontro, a gente tem um mapa da multiplicação, né? A gente vai aprender a como frutificar as nossas ações dos nossos projetos, mas isso só no final. Eu trouxe uma frase aqui do Augusto Cury, eu adoro essas frases motivacionais porque elas me ajudam a lembrar muito do nosso processo, né, do que a gente tem que passar. E cada frase que eu vou pesquisando, que eu vou vendo, ele sempre tem alguma coisa que ele me lembra. E nessa do Augusto Cury é um médico brasileiro, se eu não me engano, ele é psiquiatra, e ele trabalha a questão das emoções, né, do emocional, a psicologia emocional, não, como é que ele chama? Inteligência emocional, então ele trabalha a inteligência emocional e ultimamente as pessoas têm falado cada vez mais sobre isso, né? Então a motivação, ela faz parte da inteligência emocional e é muito importante a gente ter isso, para a gente saber trabalhar com as pessoas e para a gente também saber quando a gente trabalhar com a gente mesmo, né? Quando a gente tem que descansar, quando a gente tem que se motivar, quando a gente tem que insistir, persistir. Então, a nossa inteligência emocional, ela precisa ser trabalhada todos os dias. E a frase que eu achei dele, que eu achei caso perfeito para o nosso trabalho, é o seguinte: felizes são aqueles que conseguem transpassar a cortina do seu dinheiro, status social e títulos acadêmicos e se apaixonar pela vida, enxergando que cada ser humano é um ser único no palco da existência. Para quem trabalha com o terceiro setor, para quem trabalha com a assistência social, essa frase ela é perfeita, porque ela é exatamente o que a gente vive no nosso dia a dia. A gente passa, né, transpassa toda essa questão do dinheiro, do que é que eu posso receber do outro, e a gente simplesmente se doa. A gente simplesmente vive em função de ajudar e beneficiar os outros. Algumas pessoas com conhecimento, com negócios sociais, como é o nosso caso que a gente está trabalhando nessa mentoria, porque isso é um negócio, né? A gente tem um negócio de curso, um negócio de formação e informação, e tem pessoas que têm trabalhos diretamente nas áreas sociais, trabalhar com pessoas de rua, trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em risco. Então, todas essas pessoas, elas trabalham questões muito maiores do que qualquer coisa, e a gente sabe que quando a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente não tem que receber nada, a gente só vai se doar. Existem os negócios que são voltados para as pessoas que trabalham, que estão em situação de vulnerabilidade social, mas elas ainda assim têm um fundo mercadológico, que são, por exemplo, os médicos que fazem um atendimento com valores sociais. Mas o valor social é tão baixo, muitas vezes, que só cobre realmente os custos que ele tem com o espaço dele. Então, assim, a gente sabe que as pessoas fazem mais pelo amor, por se doar ao próximo, né? Para se doar ao próximo, do que para ter um retorno financeiro. Então, essa frase, para mim, fechou tudo. Ela transmite tudo que a gente tem que falar nesse nossa vivência do terceiro setor, né, Damis? Todas as colocações. Uma coisa que eu acho interessante é quando ele fala que a gente, no social, a gente tem que trabalhar o nosso emocional e a nossa mente, porque senão a gente não vai conseguir alinhar as coisas, cada qual no seu devido lugar. Então, sempre lembre, o nosso emocional e a nossa mente, ela tem que ser trabalhada juntas. Só isso, eu acho que é fundamental para quem está no terceiro setor.
É verdade, é bom a gente também lembrar de trabalhar o nosso emocional, porque às vezes a gente se doa tanto que a gente fica desgastado, né? Em alguns trabalhos a gente sente muito peso no corpo, um cansaço extremo, uma fadiga, e a gente precisa se cuidar também fisicamente, cuidar da nossa mente para a gente poder dar conta de tudo. Se a gente não controlar a gente mesmo, a gente não consegue dar suporte a ninguém, né? Então, o primeiro suporte tem que ser para nós, né? Depois a Verdade. gente trabalhar o restante. É exatamente a analogia da máscara no avião, né? A máscara de oxigênio. Primeiro a gente coloca na gente, a gente se salva para depois a gente querer ajudar. Exatamente. Se a gente não se salva, não se cuida, a gente não consegue cuidar dos outros. Bom, mas vamos lá começar a falar sobre prestação de contas e divulgação dos resultados. Primeiro, né, o que é prestação de contas? De uma maneira bem simplificada, assim, usando as palavras do FNDE, a prestação de contas ela pode ser definida como uma demonstração do que foi feito com os recursos públicos ou privados que foram transferidos a uma entidade num determinado período. Esses fundos, né, esses valores que foram transferidos às organizações sociais, elas não são apenas o que foi recebido pelas leis de incentivo que foi captado junto às empresas, não é apenas o que foi recebido pelos editais junto às empresas ou ao governo, às instituições públicas, mas toda aquela doação que você recebe de uma pessoa física, por exemplo. Esses recursos, né, quando a gente recebe doação de uma pessoa física também, ele também deve ser incluído aqui na prestação de conta. É importante que a gente também preste conta com as pessoas. Alguns gestores de algumas entidades, elas simplesmente esquecem que tem que prestar conta. Não é que a pessoa tem a opção, depois eu vou pensar se eu vou prestar conta. Não, você tem que se programar para prestar conta. As pessoas doaram, é importante que você diga para elas o que foi feito com o recurso que ela doou. Mesmo que você coloque esse dinheiro num fundo de emergência, num fundo provisório, num fundo de amparo para uma necessidade longínqua, eu não sei qual é o fundo que você está investindo, mas esse valor ele precisa ser colocado na conta, precisa ser passado para as pessoas ter dito o que foi que aconteceu, certo? A prestação de contas também é um relatório detalhado que contém todas as transações financeiras, né? E aí, financeiro trata-se de dinheiro. Ou seja, é tudo que é ganho e gasto. Não apenas o que você gastou, mas o que você ganhou também, você também tem que colocar na prestação de contas. Ele é um balanço físico e financeiro fundamental para instituições que dão importância máxima à transparência operacional. Então, assim, se você não tem nada para esconder, pode fazer tranquilo. E se você faz, tenha certeza que as pessoas vão ver com bons olhos. Eu coloquei aqui balanço físico e financeiro, porque o físico, a gente tem que lembrar das doações que a gente recebe, por exemplo, móveis, né? São as compras que são feitas, por exemplo, material de escritório. Às vezes as pessoas lembram de prestar contas dos valores que recebe financeiramente, mas esquece de prestar conta. Lembra-se de prestar conta dos valores financeiros, mas esquece de prestar conta do que foi recebido de doação material. Assim, a gente também tem que colocar isso na conta, ok? E o que é preciso, né, para fazer a prestação de contas? Mas é isso, é preciso a descrição detalhada das despesas, as entradas de dinheiro com a origem e o total de ativos e passivos. Os ativos é o que está gerando renda e os passivos é o que está apenas gerando gasto, né? Se você investiu em alguma ação na bolsa, né, ela vai te render um valor de volta. Então, esse valor de volta que você recebe, essa ação que você fez, ela é um ativo. Se você fez um aluguel de uma casa, né, de um espaço, ele é um passivo, porque você só está gastando.
E você também tem que incluir o patrimônio líquido e bruto. Líquido, aquele que são descontados impostos e tal, e o bruto é o total de tudo. Leve também em consideração custos fixos e variáveis, o fluxo de gastos diversos e tudo mais. Então, assim, entrou dinheiro, entrou doação, prestação de contas. Ah, mas foi só um lápis, prestação de contas. Ah, mas eu tirei do meu bolso, prestação de contas. Tudo, gente, tudo que você puder botar, tudo, anote. Até para é uma segurança sua para você saber o que é que você está investindo, né? Para quem faz ação social e tem que prestar conta dos seus gastos com o contador para mandar para a Receita Federal, isso é muito importante para ele saber de verdade quanto é que você está doando do seu bolso ou da sua empresa para a causa. E se você tem nota disso, fica ainda mais fácil de você mostrar para a Receita Federal que realmente foi uma doação. E aí não vai incidir imposto. Agora, se você não consegue comprovar a doação, aí eles vão querer que você pague imposto da doação que você fez. Então, assim, parece besteira, mas não é. É bem importante, viu? Até para você não ter que fazer uma doação para o seu projeto e mais uma doação para o governo. Não tem necessidade. Bom, então vamos lá. É preciso levar em consideração o que se recebe e o que se doa e documentar tudo, até os voluntários. Gente, isso é muito importante você lembrar disso. Um amigo meu, ele já passou por uma situação de ele ter uma pessoa como voluntária na associação dele e ele conseguiu aprovar um projeto pela prefeitura e aí quando nem recebeu, quando disseram que ia começar a receber o dinheiro, a pessoa que estava voluntária, ela cobrou os direitos da carteira assinada. Aí ele foi conversar com ela e disse, não, mas você não é voluntária? Não, eu era voluntária antes, agora que tem dinheiro, eu quero receber tudo o que eu trabalhei até hoje. Então, assim, como não tinha documentação, como foi só um acordo de boca, ele não tinha como comprovar que ela era voluntária, e aí ele teve que ir atrás de captar recurso para ter que pagar tudo o direito dela e pedir para ela, dizer, olha, por favor, não ajude mais, porque a gente não tem condições de lhe pagar. E assim, é uma situação constrangedora. Eu já vi também gente que recebeu doação de fogão, depois a pessoa ir buscar o fogão, porque disse que não era doada, era só um empréstimo. Eu já vi gente receber um serviço a pessoa foi lá apertar umas tomadas, ajeitar umas luzes, e disse que era voluntário. Depois de um mês, a pessoa foi lá cobrar pelo serviço, porque trabalho voluntário é trabalho e tem que ser pago. Então, assim, é importante que você deixe claro para as pessoas que trabalho voluntário é voluntário, não se paga. No máximo que você consegue fazer dar uma ajuda de custo, mas aí tem que ter um acordo entre os dois. E que a pessoa, se ela disser assim, é voluntário, assina um termo, para que depois a pessoa não venha te cobrar um direito que você acha que não tem e que ela está dizendo que tem, porque aí vai ficar um embate grande e aí até provar quem está certo, quem está errado, o errado é você, sempre. Infelizmente. Então, para você não ter essa dor de cabeça, evite isso e documente. Eu já trabalhei de voluntária há uns 2 anos, porém eu tinha justamente esse termo, né, assinado, que você pode procurar até na internet para você fazer. Você faz uma coisa simples, tem a legislação que permite você fazer esse tipo de documento, porque é um documento, e a pessoa assinar. Tal dia, se vai uma vez por semana, qual horário, tudo certinho com os seus documentos, né? E você pode fazer, evita isso que você falou, né? De ter danos no futuro. E, infelizmente, tem alguns voluntários que eles fazem isso mesmo. Eles, com o tempo, querem cobrar por aquele serviço que é prestado, né? Então, quanto mais você documentar e ter assinatura e ter tudo guardadinho como relatório, que isso é uma atividade, evita que você sofra alguns transtornos desnecessários ou por falta de atenção, né? Que às vezes até a gente passa despercebida.
Mas é como você disse, né? Às vezes esse despercebido é o que faz a gente gastar um dinheiro que a gente nem tem. Mas, enfim, Exatamente. é só documentar que dá tudo certo. Bom, Exatamente. Só isso. preciso mesmo fazer a prestação de contas? Sim, sempre, de preferência sempre mesmo. É uma obrigação legal, ela é definida por lei, né, pelo artigo 1071 do Código Civil, e ela deverá ser realizada por todas as empresas, isso é o que diz a lei, tá? Ela deve ser realizada por todas as empresas compostas por sócios, no caso das associações, né, é equivalente, além de instituições e associações públicas ou de caráter coletivo, como condomínios e clubes recreativos. Então, assim, se até os condomínios têm obrigação de prestar conta, imagine uma instituição sem fins lucrativos. Ela também tem obrigação, é uma obrigação ainda maior, porque ela está arrecadando doação, está arrecadando dinheiro que poderia ser um dinheiro para uma outra coisa, né? Então, é um dinheiro que está servindo ao público, né? Então, ela tem que ter cuidado, quem trabalha com isso tem que ter muito cuidado com isso. Se não é o seu caso, você não trabalha com prestação de contas, mas você tem o trabalho social, você também tem que prestar contas disso. E aí você pode pedir ajuda, um contador, um amigo. Existem algumas empresas que ajudam gratuitamente, né? Só você colocar lá na internet Pro Bono, que Pro Bono não é a empresa, tá? Pro Bono é a modalidade de não custo, né? Não cobrança. E aí é como se fosse um por bondade. Vamos fazer aqui um por bondade, é um pro bono. Então, eles não cobram. Então, algumas empresas elas fazem isso. Se eu não me engano, inclusive, tem eu acho que é um grupo, é um instituto pro bono, que ele reúne profissionais, eles se disponibilizam, e aí você manda a sua demanda, você diz o que é que precisa, e eles encaminham uma pessoa para conversar com você, para visitar e para te orientar. Então, se você precisa de um contador, precisa de um advogado, eles ajudam nisso. Continuando aqui, é importante para que todos estejam cientes da situação, conhecendo os detalhes das operações financeiras, da origem das receitas e do destino das despesas. Então, assim, ainda que a pessoa doe um pouquinho, é importante para ela e para toda a sociedade saber de onde é que está vindo esse dinheiro e para onde é que está indo esse dinheiro. As pessoas reclamam tanto de corrupção e a prestação de contas ela vem justamente para acabar essa corrupção. Para as pessoas, é um meio que você tem de você dizer assim, olha gente, eu estou fazendo tudo direitinho, tá tudo dentro da lei. Então, você tem esse direito, né? Prestação de contas é também um direito, a gente tem que pensar nisso, dessa forma. E aí, com isso, a gente poderemos ver as oportunidades, poderão ser observadas as oportunidades de melhorias e levantados os riscos, visando o desenvolvimento e crescimento sustentável do negócio, né? Isso eu tirei do bomcontrole.com. Prestação de contas, ela é muito bacana para a gente também fazer uma análise, né? Para quem é gestor, para quem está aprendendo gestão, é muito interessante a gente pensar na prestação de contas como um caminho percorrido, mas também um caminho a se percorrer, porque se você pega uma prestação de contas do último ano de um projeto e aí você está pensando no planejamento do ano seguinte, você vai olhar para esse projeto e dizer quais foram os maiores gastos, o que foi que eu menos investi, o que é que eu poderia ter melhorado, o que é que eu posso economizar. E aí você vai analisando todos os gastos ou olhando o resumo dos gastos, fazendo uma análise minuciosa de preferência para você observar o que é que pode ser feito de melhor, né? A gente precisa sempre pensar em melhorias e a prestação de contas ajuda isso. Né, Dami? Acho que você pode falar um pouco sobre isso. Na verdade, a prestação de conta em relação aos projetos, às OS, né, ela é fundamental, porque
Talvez você esteja num projeto que não tem um assistente social no momento, né? Em algum momento vai ter que ter. Porém, se não tem, vai ter alguém responsável para fazer essa prestação de contas, que você pode chamar como atividades que são desenvolvidas dentro do projeto. Daí você cria um relatório, né, mensal, para você detalhar todas as atividades, todos os cursos. Exemplo é se você atender uma família com algumas situações vulneráveis, é legal você já documentar, porque quando tiver um assistente social, ele vai saber, ele tem um norte de onde ele pode melhorar. Quais são as melhorias que podem ser feitas dentro desse projeto? Quais foram os erros que foram, né, cometidos no momento que não tinha uma pessoa responsável por essa atividade, no caso, e saber como que ele pode desempenhar mais rápido para tirar o projeto daquela situação, né? Então, eu acho que isso é bem fundamental, você já ter em mente esse planejamento, você já deixar detalhado numa planilha do que está sendo desenvolvido, quantas famílias você está atendendo, que comunidade você foi visitar, se foi uma, duas vezes na semana ou uma vez mensal, enfim, depende muito de como as atividades são distribuídas dentro do projeto. E você detalhando tudo isso, tem como você acertar, né? Pelo menos tem como você consertar alguns erros. Acertos eu não falo, mas eu acho que tem como você consertar coisas que muitas vezes passa tão despercebida, que é você atender uma família com várias vulnerabilidades. Muitas vezes você documenta uma, não porque você não queira, às vezes porque você é sozinho para mil e uma coisa. E isso, então, você fica tão subcarregado que você coloca, atendi uma família, família tal. Só que você esquece de detalhar, essa família chegou com uma criança em situação tal e tal e tal, essa família tem problemas, né, bem vulneráveis no sentido como é que eu posso colocar? Problemas econômicos. Então, isso são coisas que vale a pena você documentar, porque fica mais simples de, no final do ano, você saber quantas famílias você conseguiu atender, né? Quais foram as necessidades maiores, onde é que você pode, no próximo ano, começar a criar um novo planejamento, um programa para encaixar essas famílias, de que forma, talvez até o projeto criar seu próprio método de trabalho, que é, não, tal comunidade, se a gente tentar, a gente consegue montar um campinho de futebol para essas crianças não ficarem na rua, a mãe poder trabalhar mais tranquila. Enfim, eu acho que tem várias formas de você começar a documentar tudo que o projeto, no momento, desenvolve, né? Que são as suas atividades. E o relatório é questão de hábito. Você começar a pegar o hábito de tudo que você fazer, tira toda sexta-feira. Exemplo que eu fazia. Toda sexta-feira, se você começar a relatar o que você fez de segunda a sexta, à tarde você tirar para documentar tudo que foi desenvolvido, quando chegar ao final do mês, você não tem problema de ficar um dia para documentar isso. E isso vira hábito. Então, acho que é mais questão disso, da gente começar a pensar em relatório dessa forma. A prestação de conta é necessária, como você já colocou, e evita tantos transtornos, como já foi colocado, que se a gente nem soubesse, a gente não deixava passar nada sem documentar. Porque é assim que você consegue ter noção se você está desenvolvendo um bom projeto, quais são os seus erros e de que forma você pode melhorar. Né? Então, eu acho que isso e uma coisa também assim interessante que facilita muito é criar formulários, né, que você possa só colocar algumas informações básicas para que você consiga documentar cada visita ou o seu dia a dia, que isso também facilita muito, você não precisa deixar acumular isso para fazer tudo toda semana. É que, na verdade, né, a prestação de conta de um modo simples, é isso que você falou. É de início você começar a fazer esse relatório mesmo simples.
nome de família, quantos componentes, o que foi que você doou, se você doou uma cesta básica para lá, doei uma cesta básica para tal família. A família ficou de retornar tal dia no projeto para a gente ver qual foi a evolução dela, se teve alguma coisa que acrescentou ou diminuiu, onde é que a gente pode trabalhar outro ponto com ela. E isso são coisas básicas que realmente, num projeto, numa associação, necessita fazer esse tipo de documentação. Até porque se vir um assistente social, como que ele vai começar a entender todo o processo que teve antes dele chegar no projeto? Exatamente. Outra coisa importante é porque as pessoas reclamam tanto de falta de dinheiro, mas às vezes a falta de dinheiro é por conta de falta de organização. Porque se você não tem um controle, né? Você não tem uma organização mínima para preencher um relatório, um formulário, dizer quantas pessoas você atendeu num dia, numa semana, qual a situação das pessoas, o que é que elas precisavam, o que é que vocês conseguiram resolver ou encaminhar. Pode vir um empresário ou alguém oferecendo ajuda e você vai dizer assim, quantas pessoas vocês atendem? Ah, eu acho que umas 100 pessoas. Como é que você acha? Aí ele vai dizer assim, como é que você acha isso? Você não tem um documento, assim, um formulário, alguma coisa que... Não, a gente só vai atendendo mesmo, aí a gente conta aqui pelo tanto de arroz que sai. Não é assim, não é de acordo com o que entra, você vai distribuindo e mais ou menos na sua cabeça você acha que está atendendo a quantidade de pessoas. É muito bonito o trabalho de quem faz isso, mas a gente também tem que ter a responsabilidade de colocar no papel e dizer: foi recebido tantas sacas de arroz, foram doados para tantas famílias receberam tanto, de tal comunidade, de tal localidade. Então, assim, a gente precisa saber, porque na hora que vier alguém perguntando, você já vai ter, ó, tá aqui toda a documentação que eu tenho, o que você quiser perguntar, eu já vou saber responder. Então, não é uma questão de burocracia, é uma questão de necessidade. Todo mundo tem documentação, todo mundo tem RG e CPF, por que que a entidade não tem? Quando a gente vai para a escola, a gente tem lá o histórico escolar. Então, a gente também tem que aprender a ter o histórico das nossas atividades nas entidades, nas organizações sociais. Ainda que não haja um CNPJ formalizando a ação, o fato de você ter uma documentação ali que você faz do jeito que você puder, onde as pessoas assinam junto com você, já mostra um comprometimento seu com algo maior, com algo que pode vir a ser muito maior, porque as pessoas vão ver e dizer assim, nossa, como ele é organizado, nossa, como ela é cuidadosa com as coisas. Então, isso já faz com que já chama as pessoas para querer ajudar mais, entendeu? Então, assim, por isso que eu coloquei a questão da prestação de contas e a divulgação dos resultados como parte, porque às vezes as pessoas, divulgação de resultados é para vir junto com a comunicação e captação de recursos. Não, a divulgação de resultados faz parte da prestação de contas, por isso que está no mesmo modo. Bom, então vamos lá. Como fazer uma prestação de contas? A Dami já deu aqui umas orientações, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Bom, a prestação de contas, ela começa no planejamento. Talvez você ache estranho isso, mas, gente, isso é básico. Por que a prestação de contas começa no planejamento? Porque quando você vai pensar no seu projeto, você já tem que pensar nas dificuldades que você vai ter. Por exemplo, você vai pensar quem são as pessoas que são quem são as empresas que são possíveis de ser seus fornecedores. Por quê? Porque se você, por exemplo, recebe um dinheiro da prefeitura e aí você vai no seu Zé da esquina e ele não tem um alvará da prefeitura, aí como é que você quer? Como é que ele quer que você compre dele se ele não está legalizado? Isso é besteira. Não, isso não é besteira. Porque se você está trabalhando com dinheiro público, existe toda uma legislação que rege o gasto público, então você tem que seguir aquela legislação. Tem gente que eu já vi, amigos, né, gerentes de compras de empresa pública, de hospital, que passava por cada situação, que dizia assim, olha, essa licitação foi aprovada, eu preciso do equipamento. Chegava o equipamento, cadê a nota? Não, vai ir.
vai ainda hoje, mas eu preciso dar nota, porque a nota tem que vir junto com a mercadoria. Não, mas aí está faltando uma CND, né? Que é a certidão de nada consta. Ah, então ajeita essa CND. Não, mas você tem que me pagar antes para eu poder resolver a CND para depois tirar a nota. Não é assim que funciona. A empresa tem que estar toda legal, tem que estar com a CND em dia para você poder fazer. Só faz o pagamento depois de emitir nota. Você não faz um pagamento antes da nota, porque você não sabe quando é que essa nota vai sair depois. Até porque a legislação diz, você faz primeiro a emissão da nota para poder fazer o pagamento, tem que ter o comprovante e o recibo do pagamento. Então, assim, trabalhar com doação, trabalhar com o terceiro setor, trabalhar com dinheiro público, quem sonha em receber aí edital público, né, que as pessoas falam muito sobre isso, tem que saber que não é só receber dinheiro da prefeitura, do governo, ou dinheiro federal de uma empresa e seus problemas acabaram. Não acabaram nada. Às vezes você recebe um dinheiro público e cria um problema. Antes da gente pensar em trabalhar com edital, a gente tem que aprender a gerenciar as atividades, as ações e gerenciar o dinheiro, né? Alguns editais você não precisa ter um CNPJ, você pode ser um coletivo, pode ser pessoa física, mas até para você receber dinheiro e usar o seu nome, é muita responsabilidade com esses gastos, então você tem que aprender a gerenciar primeiro antes de querer pleitear um edital. E aqui a gente traz algumas dicas. Esse nome dica está muito banalizado hoje em dia, né? Como hoje em dia quase tudo está bem banalizado, mas as dicas eu tomo elas como orientação. Então, estou trazendo aqui algumas orientações para você fazer sua prestação de contas com edital ou sem edital. Isso aqui serve para todo mundo. Primeiro ponto, documente tudo. O que é tudo? É tudo. Recebeu doação, fez pagamento, alguém saiu para fazer uma visita, tem que ter o documento. Faça uma lista e uma relação de todas as despesas. Então, tudo que você gastar ao longo dos dias dentro do seu projeto, você tem que ter essa lista do que é que foi gasto. Reúna os documentos que comprovem esses gastos. As notas fiscais, os cupons fiscais, os recibos, você guarda tudo. Ah, para quê? Porque precisa ter. Junte os comprovantes bancários, né? Se você já tem a movimentação bancária do que recebeu, do que gastou, você também guarda esse comprovante, imprime e guarda, certo? Não é só ter ele digital. Ter o arquivo digital é ótimo, mas você também precisa ter o arquivo analógico, ter todo o material impresso. E você aí inclui os documentos... Desculpa. E aí você inclui os documentos adicionais. O que é que são? Relatório de atividade, foto, vídeo, tudo você coloca. Ah, Carol, como é que eu vou colocar um vídeo no relatório? Você coloca no pendrive. Antigamente a gente colocava no CD, num disco, no disquete, né? O novo, dia desse estava mostrando para minha filha o que é um disquete. Ela não acreditou que a gente usava aquilo. Mas dá para colocar, você pode imprimir as fotos junto com o relatório, você pode colocar um CD, por incrível que pareça, ainda tem gente que usa CD, mas você pode colocar um pendrive, né, com esse material e ter ali impresso, ter ali arquivado junto com o material impresso para poder, qualquer coisa, as pessoas... Tem uma fiscalização. As pessoas acham que isso não acontece. Acontece, viu, gente? Às vezes o fiscal aparece assim do nada. Ele brota do chão e diz assim, cheguei, vamos fiscalizar seu projeto. E aí, cadê a documentação? Aí você vai lá no seu armáriozinho, a documentação que você precisa, assim, ó, ele diz assim, a de hoje, está aqui, é de 10 anos atrás, ele está aqui também. Entendeu? Então, você tem que estar com tudo documentado. E justamente quando essa prestação de conta com o planejamento, a gente às vezes esquece que o planejamento é uma ferramenta administrativa, né? Aquilo que possibilita a gente identificar ou perceber a realidade, avaliar os caminhos que a gente pode percorrer, né? E quais são as mudanças que ela pode ser feita. Então, eu acho que não existe prestação de contas sem um planejamento, porque eu acho que os dois eles estão alinhados para que você possa melhorar todo esse relatório dentro do projeto, da instituição, enfim.
depende muito. Que são atividades que no dia a dia a gente, tipo, atende 10 crianças. Só que 5 crianças, elas vão para uma determinada atividade. Vamos falar do futebol, que é o que os meninos mais gostam, né? A gente pega 5 crianças que vão para o campo de futebol. Só que para ir para esse campo de futebol, a gente já tem que ter um planejamento de tudo, que é o que eu chamo de avaliar. Essas crianças vão ter transporte. Essas crianças vai ter que ter uma alimentação. Qual o período que elas vão ficar nesse campinho? Então, esse período você já tem que estar com ele todo administrado para você levar, ou seja um transporte, seja alimentação, ou que lá tenha um professor, né, de futebol, conta também se isso. Aí você tem que estar com isso tudo planejado. Então, não existe trabalhar a prestação de contas sem o planejamento, porque o relatório é o nome que a gente se dá para relatar e documentar tudo que foi desenvolvido. Exatamente. Aí você faz tudo isso. Aí ficou 5 menininhas lindas. Você tem que saber onde que você vai trabalhar com essas crianças também, porque nem toda criança, né, toda menininha gosta de futebol. Então você já tem que ter na mente, não, eu não posso pegar as 10 crianças envolvendo 5 meninas que vão gostar de futebol. Eu posso ter 3 que não gostam de futebol. E se essas 3 não gostarem de futebol, como que eu vou trabalhar com elas? Exatamente. Então, existe, por isso que existe o planejamento, é para você já ter tudo isso já assegurado de alguma forma, porque se o seu primeiro plano era futebol com todas as crianças, porém só 5 meninos foram, 5 foram meninas, 3 não gostam, você tem que ter outra atividade para encaixar essas 3 meninas que não gostam. Qual é a atividade que Que você não vai fazer, né? ou então Nem você não toda vai criança fazer. gosta de futebol. E Exatamente. geralmente as escolinhas de futebol ou é masculino ou é mista. E aí, quando é mista, tem tipo uma menina para 20 meninos. Então, Exatamente. e também tem que saber trabalhar isso, respeito, conversar com as crianças, dizer as minhas não são fracas, não tem machismo. Se tiver algum problema, tem que ser relatado, né? Então, tem Exatamente. várias. Saber o limite, porque às vezes a gente acha que a vontade que a gente tem, né, trabalhando no terceiro setor é atender todo mundo, mas não dá para atender todo mundo. E É a gente tem verdade. que realmente se limitar. E Algumas assumir que o coisas. nosso limite é 10 e trabalhar com 10. Ah, mas tem 5 esperando. Infelizmente, a gente não tem lanche para 5. Pode ir Exatamente. atrás e dizer para as pessoas: olha, eu estou trabalhando hoje com 10, mas eu já tenho 5 que está esperando e que é uma necessidade que está dentro da idade que o projeto recebe. Então, a gente tem que saber. O relatório também ele serve para isso, né? Na hora de captar recursos, dizer: olha, eu estou pedindo 10 porque são a quantidade de pessoas que a gente atende hoje. Mas se puder ser 15, vai ser perfeito, porque eu atendo as pessoas também que já estão procurando, que estão na fila de espera. Então, assim, a prestação de contas, ela ajuda muito na hora de captar recursos. Eu falo muito, né, de captar, porque tudo para mim é captar recursos, mas são nuances que as pessoas não enxergam. E aí tem gente que subvaloriza, né, não dá valor a, por exemplo, o trabalho da assistente social da Damiana, porque acha que está burocratizando as coisas, e não é. A Damiana, as assistentes sociais, na verdade, se a gente tiver um olhar carinhoso com ela, elas vão ajudar demais. Porque todos esses relatórios a gente pode falar, a gente não pode divulgar eles, mas a gente pode falar deles e dizer, olha, a gente tem uma família que está numa situação muito precária, a gente precisa ajudar ela desse jeito. Então, esses relatórios ajudam muito e não precisa dificultar, né, Dami? Como você falou, Não, só não precisa. relatar. É só você fazer simples. Aliás, quanto mais simples o relatório for, melhor é. Porque você tem. Mais entendível. Você não precisa usar termos tão técnicos. Você precisa relatar o que realmente tem que ser feito. O que é que você pretende fazer? Você quer captar recurso de que forma? Aí é o que você colocou.
Como que eu vou fazer com 3 meninas que não gostam de futebol? Então, eu tenho que já pensar nisso. Então, eu não posso pensar em captar recursos só para uma determinada ação. Eu tenho que pensar em captar recurso para várias ações, porque eu não sei quais são as demandas que vão chegar até o projeto e de que forma eu vou distribuí-las. Então, eu tenho que ter tudo isso em mente para que, quando chegar o momento de captar recurso, você estar com esse relatório bem estruturado, com as suas estratégias, quais são as condições, quais são as necessidades. E isso é coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, observando fatos tão simples, né, para a gente conseguir né? fazer. A gente se acostuma a fazer isso, porque vira rotina, a gente vai fazendo e Verdade, né? cobrar a gente fazer relatório. A gente já vai, só alguém cobrar um relatório da gente, já está tudo lá. Eu lembro que uma época eu fui coordenadora executiva de uma entidade e eu sempre cobrava relatório diário de todas as aulas dos monitores e eu tentava simplificar o máximo possível e eles na correria não faziam, a maioria era jovem, adolescente, jovens adultos. E uma vez eles disseram assim, tia, olha o nível, né? Eles me chamavam de tia. E tu cobra tanto da gente, mas tu não mostra pra gente o que tu faz. Aí, sabe, meu filho, isso é um prato cheio para mim, porque eu abri o computador na frente deles e disse, olha aqui meus relatórios. Eu mostrei dia a dia tudo que eu fazia. Eu digo assim, me diga aí o que foi que você... O que é que você quer saber? Ah, no dia tal que a gente foi para a apresentação. Aí eu estava lá, abria... Aí eles ficavam assim, nossa, a senhora fez tudo isso. Eu disse, eu fiz tudo isso. E é muito simples, quando eles viram a forma que eu começava a colocar, só contando a história, às vezes uma frase. Tinha relatório meu que tinha 5 linhas, tinha relatório meu que tinha 20 linhas. Então, depende muito da atividade que a gente está fazendo. Exatamente. Então, tem coisa assim que as pessoas acham, eu tenho que fazer um relatório, tenho que fazer 10 páginas, porque é de uma turma grande. Não, gente, a gente vai contar o que foi que aconteceu. Se aconteceu muita coisa, e é importante a gente falar disso, a gente detalha algumas coisas, não precisa detalhar tudo. Se aconteceram poucas coisas, não é relevante detalhar, a gente faz o mais simples que precisar, que puder. Então, a gente não precisa complicar para parecer bonito. É fazer o que tem que ser feito. Se você cumprir o básico, tá ótimo. Para começar, isso é perfeito. Eu tenho um exemplo que eu acho que é legal. Eu fiz um trabalho voluntário acho que no mínimo 6 meses. E a forma que o gestor tinha para que a gente fizesse relatório era muito engraçada. Era no final do dia de cada voluntário fazer uma roda de conversa e discutir quais foram as ações que foram desenvolvidas. No início eu comecei a ficar perdida, porque eu tinha outra visão de fazer esse tipo de relatório, né? Aí, depois, um tempo, eu fui perguntar o porquê. E ele falou o porquê. Se você não me entregar ele por escrito ou digitalizado, pelo menos eu sei o que você desenvolveu, qual foi a sua função naquele dia, qual foi a ação que você nos ajudou naquele momento. E eu posso, com a sua fala, relatar, olha, a Damiana teve aqui tal dia, de tantas horas, e fez essa ação, desenvolveu essa ação com crianças, brincou na biblioteca com as crianças, levou as crianças para uma sala de leitura, fez interpretação de algumas cenas do livro relatado. Então, eu consigo ter pelo menos uma ideia do que foi realizado. Então, eu acho que essa é uma forma que no início eu achava meio banal, mas que se você comparar hoje para pensar, o gestor tem toda a razão, porque muitas vezes a gente esquece mesmo, né, de fazer esse tipo E um detalhe bacana aí é que é uma forma criativa, né, de fazer um relatório. Você pode até filmar, hoje em dia, né, com tanta... como é que eu tecnologias, né?
É com a tecnologia, mas com tanta visibilidade que a gente tem, a gente pode criar um videozinho mostrando onde cada um fala e colocar nas redes sociais. Criar Exatamente. um clipão, um clipinho com várias falas e mandar para os parceiros e dizer o que é que cada um está fazendo. Pode gravar o áudio e deixar guardado, arquivado, né? E se aí se tiver alguma necessidade por algum motivo, pode pedir alguém para transcrever. Então, É assim, verdade. até para a gente fazer relatório, a gente pode ser criativo, isso é maravilhoso, eu adorei essa ideia. É verdade, eu não entendi, mas depois eu falei, nossa, e dessa forma que esse Interessante. gestor propõe lá nessa associação, é a forma mais simples e que ninguém vai esquecer, porque é uma obrigação que você tem no final do dia. Final do dia lá você não sai, a não ser que seja uma emergência. Se for uma emergência, lógico que libera. Senão, você tem que esperar fechar o projeto para fazer essa roda de conversa e cada um documentar o que você fez, né? Isso é um planejamento estratégico para mim, bem estratégico, né? Estratégica. Que ele não precisa argumentar muito, né? E às vezes numa fala você consegue falar tudo que foi feito, às vezes até pela equipe toda, porque você acaba observando o que cada um da equipe desenvolveu na ação e você acaba relatando na roda de conversa. Então, é um planejamento estratégico e que muitas vezes é desnecessário você perder um certo tempinho escrevendo, porque você pode documentar e falar o que você acabou de falar, gravar um vidinho. Mas aí é importante a gente saber onde é que cabe isso, né? Porque em algumas atividades realmente não cabe, a gente tem que ter o material escrito. Mas, por exemplo, se esse gestor ele assumiu a responsabilidade de ele fazer um relatório do grupo, então a roda de conversa é perfeita. Agora, se, por exemplo, ele estivesse recebendo algum recurso de uma empresa ou público, e aí no edital, no acordo lá, ele tivesse dito que obrigatoriamente todas as assistentes sociais ou todas as pessoas que trabalhassem lá tivessem que apresentar um relatório, aí não, aí é obrigatório. Então, assim, mas é muito interessante. Eu já trabalhei numa empresa assim, que todo dia a gente tinha uma conversa, mas era o contrário. A nossa conversa era de manhã, às 8 horas, quando eu entrava, e era a forma que eles tinham da gente fazer treinamento, né? Então, no caso da assistência social, prestação de contas. Mas ali é muito bacana também para a gente resolver alguns conflitos, alguma dúvida, ter dicas, né? Às vezes a gente está meio perdido como é que trabalha com alguma coisa, mas a gente escuta a experiência do outro, aí tem insights, ideias. É muito bacana a gente pensar em outras formas de trabalhar. Criatividade não é só ser publicitário, né? Criatividade a gente pode usar em qualquer coisa. É verdade. É com o tempo, né, que a gente vai se adaptando a esses planejamentos. E o planejamento, gente, é você evitar perder tempo. Né? Então, se você planeja, você não vai perder tempo, porque você já investiu em alguma coisa. A partir do momento que você investiu num planejamento, você não vai perder tempo para executar uma ação. Porque, na verdade, você já começou a executá-la a partir do momento que você planejou. Por isso que eu acho que o planejamento é para a vida como um todo. Demais. E assim, quando a gente planeja, a gente evita muita coisa, né? Muito problema. E planejamento é você economizar tempo mesmo. Quem trabalha com planejamento sabe o tanto de tanto você agiliza o processo, o trabalho, como você evita muita coisa, muitos desgastes desnecessários. Exatamente. Mas vou continuar aqui, porque se deixar, a gente tem assunto para o dia inteiro. Não, passa outra página. Já pula. Vou tentar acelerar aqui, porque senão cada coisa a gente tem assim um mar de histórias.
A gente está falando aqui sobre certifique-se de todos os gastos e investimentos, né? É importante a gente checar tudo, por quê? Porque às vezes a gente vai prestar conta de um valor e acha que tem aquela nota fiscal, acha que gastou aquele valor que aqui está lá registrado. Então, a gente tem que realmente somar todos os valores, conferir todas as notas, checar todas as datas, os relatórios, para ver se está tudo direitinho mesmo, porque às vezes falta alguma coisa e é um detalhezinho bobo que pode impedir assinatura de um convênio, um contrato com uma empresa. Então, assim, é sempre bom a gente checar, né? Eu já estava aqui conversando com a Dami e já estava corrigindo algumas coisas do PDF porque passou despercebido. Então, assim, para não acontecer, claro que eu vou corta na edição, né? Mas o que eu puder fazer para não ter o que corrigir, chegar aqui só apresentar é melhor. Então, certificado material é a gente ter esse cuidado de saber que não vai faltar nada e que não vai precisar voltar e ter que uma correção. Então, a gente já manda tudo direitinho para vir tudo ok. Esses dois pontos aqui, eles estão destacados pelo seguinte: se você estiver usando dinheiro público, você tem que se lembrar que existem leis vigentes, ou seja, primeiro, você nunca vai poder usar o dinheiro de qualquer jeito. Eu já dei o exemplo, né, do seu Zé da Bodega, da esquina, que não tem alvará de funcionamento. Então, se você está trabalhando com um recurso de um edital ou de algum fundo, uma lei de incentivo, você não pode trabalhar desse jeito. Existe toda uma legislação que exige que sejam apresentadas 3 propostas, dependendo do valor, precisa fazer licitação. Então, dizer que não fez porque não sabia, não conhecia a lei, não é desculpa. Se você fizer errado, corre o risco de você ter que devolver o dinheiro com juros e correção monetária. Então, lembre que se você pegou R$ 100 na prefeitura, você precisa devolver, você não vai devolver 100, você vai devolver 100 mais os juros e a correção monetária de acordo com o período do dia que você recebeu até o dia que você está prestando contas. Então, não é pouca coisa, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Eu sempre digo que não vou falar sobre edital, mas estou sempre trazendo um assunto edital, né? É importante, pelo menos, conhecer um pouco da dificuldade para a gente começar a se prevenir. Eu sou dessas que, tipo assim, eu estou estudando o básico, mas eu também quero saber o que é difícil para quando eu chegar lá eu já saber o que é que eu tenho que fazer. E aí eu vou lembrando a história dos fornecedores, né? Você lembrar de verificar se os fornecedores estão com a documentação em dia, porque isso é muito importante. Vamos para frente. E como preparar os resultados para apresentar? Depois que toda a documentação estiver revisada e ok, isso é muito importante, né? Você só prepara os resultados depois de revisar tudo e tiver com tudo bonitinho. Aí você faz um relatório falando do projeto, apresentando os desafios e os resultados alcançados. Você inclui no relatório, inclua um relatório, um resumo das receitas e despesas, se necessário, também vai depender de para quem você está apresentando isso, né? É interessante também a gente incluir onde pode ser incluir aonde acessar o relatório detalhado, e se for necessário, né? Dependendo para quem você vai prestar conta, de como você vai prestar conta, você pode mandar um resumo para o seu parceiro falando as despesas gerais, se ele diz assim, eu posso dar uma olhada no material detalhado? Aí você pode mandar um link, ou você pode dizer que vai mandar por e-mail, se não tiver publicado, por exemplo, no seu site. Você combina com ele como é que ele pode ter acesso ao relatório detalhado. Alguns parceiros, eles exigem, né? Exigem com todo amor e carinho, eles pedem para que seja mandado esse relatório detalhado para a empresa, né, no nome da empresa, se o dinheiro for repassado pela empresa ou para eles mesmos, se for pessoa física. Porque esse relatório, ele vai fazer parte da prestação de contas ou da empresa ou deles. Porque, não sei se você sabe, né, nós, réis mortais, não precisamos disso, mas as pessoas que têm muito dinheiro,
Os empresários, eles prestam conta anualmente do dinheiro que eles recebem, do dinheiro que eles investem. Então, as doações que eles fazem, eles têm que contar no relatório que vai para a Receita Federal. E algumas empresas, elas gostam de ter esse material guardado para que os acionistas, por exemplo, tenham acesso e saibam onde é que está sendo investido o dinheiro que está sendo doado pela empresa, certo? Isso é caso de grandes empresas. De certa forma, até evita, né, tudo que a gente já colocou em termos de você não fazer a prestação de conta, né? Porque é um relatório tão simples, é você dar a quantidade do que você gastou, do que foi ativo, do que não foi, né? E você buscar essa necessidade que eles buscam, que para eles são muito importante documentar tudo, né? Então, é algo assim bem simples de você fazer, porque são resultados e quantidade, né? Então, você vai ter um trabalho menos do que você fazer realmente um relatório bem detalhado de todas as atividades, do que você recebeu, do que saiu, quais foram os gastos, né? Então, você pode fazer um sucinto e no final do ano, que se chama relatório anual, você pode mandar, olha, te mandamos um assim tal mês, em tal período, mas agora a gente tem o anual de tudo que foi gastado. Eu acho que vale a pena também fazer esse tipo de documentos, que às vezes é quando você está muito na correria, né? Como eles falam, não tem tempo para fazer, mas fazer um básico, que comprove que você realmente usou a doação para tal ação. E no final do ano você fazer uma prestação mais efetiva, né? Acho que é uma coisa assim que a gente tem que tirar da nossa cabeça, essa de eu estava na correria e não fiz. Não existe isso. Em que você tem que parar de dormir, mas se necessita de um relatório, você vai ter que entregar um relatório ou sim ou sim. Então, assim, quem é empresário, quem tem empresa, eles já estão acostumados a anualmente ter que prestar conta, no mínimo, para a Receita Federal, para a Junta Comercial. Então, para eles, além de ser, eles não exigem porque eles querem colocar lá as coisas na gaveta deles, é porque é uma exigência. Então, eles já têm o costume de fazer isso. E isso é uma coisa que a gente também tem que se acostumar, porque também deve ser uma exigência nossa. Quando a gente gasta um cartão de crédito, a gente não recebe o relatório de tudo que a gente gastou, porque é obrigatório a gente saber tudo que a gente gastou. Então, por que é que o dinheiro de doação a gente não tem obrigação? Tem obrigação, sim. Existe legislação para isso. A gente tem que aprender a trabalhar dessa forma, certo? Então, assim, eu não tive tempo. Arrume tempo, se vira, mas tem que fazer. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer para quem está recebendo dinheiro público. Ainda que não seja do governo, doação também é dinheiro público, porque ela está servindo ao público. Certo? É uma coisa... às vezes a gente acha que besteira, eu vou ter que fazer isso. Não, não é besteira, tá? A Dami está dando aqui várias dicas de como é que a gente simplifica, mas a gente tem que lembrar que nem sempre a gente vai poder simplificar, por isso que eu estou sempre colocando assim, se necessário, se der e tal, porque você também tem que avaliar para quem é que você está prestando conta, né? E conversar com a pessoa e dizer, olha, qual é o tipo de relatório que eu posso te mandar? Aí diz assim, não, só um relatório básico. Aí você manda um relatório resumido. Ou então ele diz assim, não, mais de preferência, tenha o seu relatório detalhado. Porque na hora que ele diz assim, não precisa mandar, não. Aí, de repente, a pessoa liga e diz assim, olha, aquele relatório detalhado, você pode me mandar uma cópia? Eu preciso dele para ontem. Aí você vai ficar super aperreado com uma coisa que você não estava esperando. Se ele já está arquivado, é só pegar uma cópia e encaminhar. Não tem trabalho. E aí, no caso, eu até coloquei esse ponto, né? Se necessário, envie os documentos comprovantes das despesas. Em caso de dinheiro público, trabalhando com edital, termo de parceria. Obrigatoriamente, você tem que mandar o comprovante das coisas com recibo e tudo bonitinho, e foto e vídeo, se necessário. No caso de captação direta, né, que é o nosso trabalho aqui, é trabalhar a captação direta, por isso que eu fico trazendo os dois pontos, mas o nosso foco é captação direta. Aí você pode incluir foto, vídeo, se possível, e se necessário. Então, com a captação direta, você tem mais liberdade até de ser criativo.
fazer uma roda de conversa e prestar contas dessa forma. No caso da administração pública, não. É do jeito que eles estão dizendo lá que é, tem toda a lei, a legislação lá completinha, e é do jeito deles e acabou a história, beleza? Uma coisa também interessante, mesmo que seu parceiro diga assim, não precisa, mas seja bacana com ele, ofereça pelo menos uma cópia, pelo menos que seja digital, para eles verem o tamanho da organização que você tem. Porque as pessoas, elas se sentem seguras, inclusive para renovar a parceria e continuar investindo nas ações sociais. Então, não deixe passar ainda que a pessoa diga que não precisa, faça. Você não tem ideia de como você vai se beneficiar com isso. Aí, agora, vamos ao e se o dinheiro for público. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas eu coloquei algumas coisas, só para você sentir assim o drama. Minha mãe tinha isso, ela falava assim, isso aqui é só para tu sentir o drama. Só para você entender um pouquinho onde é que a gente está mexendo, né? Então, assim, isso tudo aqui são documentos, né? Relatórios, é um catatal de coisa que a gente tem que preparar se for trabalhado com dinheiro público, leis de incentivos. E cada coisa aqui é um monte de coisa. Então, antes de você pensar em trabalhar com dinheiro público, estude um pouco, saber o que é que você está fazendo e pense aqui na sua prestação de contas antes, né? Faça uma boa gestão, se adapte ao planejamento, se adapte a fazer relatórios, porque aí você se acostuma com tudo isso, do jeito que a Dami falou, fazendo com simplicidade. Na hora que você conseguir aprovar um edital, você vai olhar para isso aqui e dizer assim, besteira, já tire de letra, e você vai fazer com muita tranquilidade. Então, assim, é importante a gente saber que dinheiro público é outra história. Quer acrescentar alguma coisa, Dami? Acho que a assistência social, ela trabalha muito com isso, porque alguns casos de assistência social, eles têm que ser encaminhados para os serviços, né? Alguns casos a gente tem que realmente trabalhar com dinheiro público, não tem como, né? Mas assim, é o que você já colocou, e é todo esse relatório aí lindo para você prestar conta, para você executar. Se sair um palitinho, como a gente fala, de dente, a gente tem que documentar porque saiu, para onde foi, se vai voltar, e assim por diante. Então, trabalhar com dinheiro público é delicado, porque você tem uma responsabilidade imensa de você prestar tudo, mas é tudo. Isso sem faltar uma agulha se eu trabalhar com, exemplo, o projeto que eu trabalho com mulheres que tem lá um projeto de reforma de roupas. Elas vão todo dia para o projeto, né, para fazer esses consertos de roupa, e de contrapartida, o dinheiro é para elas, porque estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, em situação econômica. Então, elas vão para o projeto, tem o famoso relatório, né? Maria José, de 55 anos, tal e tal, tantos filhos, e ela faz parte do projeto, né? Vem 2 vezes na semana para fazer parte do projeto de costura, né? Aliás, de reforma de roupa. É diferente da costura, né? Exatamente, de reforma de roupas. Aí já vem outra questão, né? Que a Maria José, ela faz parte desse projeto. Né? Temos todos os dados dela e sabemos a situação econômica dela, porque isso entra também no relatório para prestar conta do dinheiro público. Porém, a gente tem outro relatório que se ela atender 10 pessoas que vieram com 10 peças de roupa para ela consertar, uma porcentagem é do projeto, porque a gente precisa investir no projeto, porque tem água, tem luz, tem todo, né, as despesas. E outra porcentagem é dela, mas a gente tem que documentar tudo isso, né, dentro do relatório, para quando chegar o momento da gente realmente prestar conta do dinheiro público, a gente tem que encaixar que a Maria José, ela atendeu 10 clientes, porém, vamos supor que 5 foi dela e 5 foi do projeto. Se eu não tivesse
tiver isso documentado, como que eu vou conseguir me explicar para um gestor ou para alguém responsável da prestação de contas? É para a E própria outra, Maria José, né? Ela saber o quanto o serviço dela está valendo dentro do exatamente, projeto. sim, quanto que está valendo a mão de obra dela dentro do projeto, Uhum. né? Então, isso e outros detalhes que às vezes a gente esquece também. Maria José, ela vem de transporte, mas é o transporte do projeto que vai em determinado ponto buscar, ou a gente tem que dar o dinheiro da condução. Então, tudo isso você tem que detalhar. A Maria José, ela faz uma refeição só do Uhum. projeto. Então, Do você vai projeto. lá na fichinha de Maria José e fala, olha, a Maria José fica 3 horas, 4 horas dentro do projeto, ela tem um lanche. Até no caso do dinheiro público, é bom você detalhar até se é 15 minutos ou se é meia hora que ela fica sem exercer a atividade. É igual ao Para a gente trabalho, ter. né? Uma empresa, É, você tem que prestar conta quantos funcionários tem, o trabalho que cada um faz, se ele recebe exatamente. ajuda de custo para o transporte, se ele recebe vale transporte, quantos dias ele trabalhou, quanto de dinheiro ele foi investido nisso, quanto tempo ele tem de intervalo de almoço, se ele recebe Exatamente. vale almoço, se ele almoça na empresa. Então, é pensar na empresa que um projeto social que uma organização social é. Então, Que às vezes a gente deixa, né? De e a gente fazer. está acostumado a fazer isso no nosso trabalho, né? Para quem é empresário, já faz isso na empresa, aí vai para um projeto social e esquece de fazer isso. A gente tem que se Exatamente. acostumar. Porque, assim, entendemos que tem muita gente que é muito criativo, que é muito ativo, né? Que gosta de estar sempre com a mão na massa, mão na obra, mas isso também faz parte do processo. Fazer um relatório também é estar com a mão na massa. A gente só tem que Sim, mudar a forma de ver, é necessário. é igual a mentoria, né? Não mudando do assunto. Mas para você fazer uma mentoria, você tem que ter muita sabedoria sobre o tema que você vai abordar. Então, se você não tiver conhecimento teórico, que eu acho que é muito importante também, mas você tem que ter comprovação da mão na massa, porque a teoria, ela te dá o norte. Porém, se você não executá-la, Tem fica um uma pouco frase mais que difícil. eu ouvi outro dia, que o rapaz fala assim: na teoria a prática é outra. Eu adorei essa frase, porque é exatamente isso. A gente, Sim, a teoria, quando exatamente. vai para a prática, muda muita coisa. Então, na Muda teoria a prática muito. é outra. Muda muito, muito, porque, ó, exemplo, na teoria você lê muito. Começa por aí. Aí você faz mil e uma imaginação. Só que quando você chega na prática, é totalmente diferente. Porque você nunca trabalhou, você nunca lidou com aquela situação. Então você precisa, né, Então, começar a se engajar uhum. para entender melhor. Mas, enfim, trabalhar com dinheiro público é muito complicado. Esse é o resumo de Complicado tudo. para a gente que não lida com isso o tempo inteiro, né? Quando eu Sim, trabalhei com dinheiro público, para mim era super fácil, porque eu estava ali todo dia respirando isso, né? Eu já trabalhei, inclusive, em assessorias, empresas que administravam projetos de prefeituras. Então, o meu dia a dia era o tempo inteiro, relatório, proposta, planilha, cálculos. Então, para mim era super tranquilo. Para quem já não é da área, aí é que complica, porque uma coisa é você fazer um trabalho, um relatório de um atendimento assistencial, né, da assistência social. Outra coisa é você ser um professor de música, mas pegar esse grupo para fazer sim. uma prestação de contas e prestar conta com o contador, fazer um relatório de execução físico-financeiro, não sabe nem o que é, mas é uma questão de costume, né? E assim, É a gente verdade. tem o costume, tendo aquele hábito de fazer sempre da. Como você mesmo falou, né? Uma vez por semana, dia de sexta-feira, você já consegue se organizar ali rapidinho, dá certo. Uhum. É questão de se organizar. Na verdade, o prestação de conta
questão de organização. Se você se organizar, você não tem trabalho para fazer isso. E se a gente começar a analisar, é tão provável que é isso, porque você começa a pegar o hábito de toda sexta-feira fazer a documentação. Uhum. Beleza. Quando você chegar no final do ano, você não vai ter tanto trabalho para fazer prestação de conta, porque você já tem Vai tudo conferir, né? documentado. Você vai só destrinchar, né, como falam, para organizar cada qual no seu determinado, né, lugar. E pronto, só. Agora, se você deixa para fazer relatório semestral, você não vai conseguir, gente, chegar ao final do ano. Uma coisa importante de se falar é o seguinte: a base do relatório semanal são os relatórios diários, a base do relatório mensal são os relatórios semanais, a base do relatório semestral são os relatórios mensais. Então, assim, ele tem uma construção lógica, não é que, vou fazer um relatório semestral, o que foi que eu fiz em janeiro? Foi que eu fiz em fevereiro. Você não vai conseguir lembrar, você tem que anotar o que foi que você fez, você vai olhar e dizer assim, agora eu li tudo, sei de tudo, vou aqui resumir o que foi que eu fiz nesse período todo. Porque se você deixar tudo Exatamente. uma vez por ano, não rola, não rola mesmo. Não dá. São estratégias que não dá decisão, eu falo. Exatamente. E uma coisa também que eu lembrei, lembrando Augusto Cury, né, é uma questão também de inteligência emocional, a gente se conhecer, saber como é que a gente funciona. Se eu funciono melhor durante o dia, eu vou reservar um momento ali para fazer minhas anotações. Se eu gosto de ficar com tudo tranquilo, eu vou esperar todo mundo sair no comecinho da noite, eu faço ali rapidinho. Então, é É também uma questão de verdade. você se conhecer, saber como é que você funciona melhor. Eu funciono melhor sem relatório. Isso não é uma opção. Não é brincadeira, gente, de verdade. Não faça isso. Não cabe gaiatice aqui. Aqui no Ceará a gente chama gaiatice, né? Mas não cabe. É verdade. Bom, e uma coisa também que a gente tem que pensar, né? Como divulgar os resultados. Não é só fazer relatório, a gente também mostrar os relatórios. Aqui eu coloquei uma coisa que a gente está falando de captação direta, tá bom, gente? Aqui vai da criatividade de cada um e da necessidade de documentação. Por quê? Na captação direta, a gente tem liberdade de fazer o relatório do jeito que a gente quer. Trabalhando com empresas, com leis de incentivo, com o governo e tal, não. Aí a gente não cabe muito criatividade, não. Tem que estudar lá as leis e ver o que é que precisa. Se não tem tempo de estudar, procure alguém que já conhece esse material e cola nela. Mas, em termos de captação direta, aqui vai algumas orientações. Enviar a documentação que comprove os gastos, isso é básico. Ter os relatórios de execução, né, de atendimento, de visita, bonitinho. Fotos das atividades, isso não é só para as redes sociais, isso é muito importante para comprovar que as pessoas estavam lá, que as atividades aconteceram. E os vídeos das ações. Mas como é que eu posso fazer um relatório criativo? Você pode, de repente, fazer uma carta para o seu parceiro dizendo a quantidade de pessoas que foi atendido naquele mês com aquela doação que ele fez, né? Você pode fazer um agradecimento, coloquei aqui embaixo. Lembre-se de agradecer aos parceiros. O agradecimento ele é uma forma generosa de prestar contas. Você manda uma carta para o seu parceiro e diz assim: muito obrigado, parceira. A sua doação de, sei lá, R$ 50 nos ajudou a construir atividades ao longo do mês para 100 famílias, e dessas 100 famílias nós fizemos tantas atividades que nos gerou tantos mil sorrisos. Olha que coisa mais linda você falar com o seu parceiro que esse dinheiro foi investido, e não apenas foi investido nas famílias, ele gerou sorriso, porque às vezes as pessoas se esquecem que a doação ela não é só uma doação. A doação ela pode ser a tranquilidade de uma família que está se alimentando, pode ser o sorriso de uma criança que está participando de uma atividade dentro da ação social. Então, assim, tem muita coisa que acontece que às vezes as pessoas nem sabem. E
Pode ser qualquer coisa, uma pessoa que teve aquele dinheiro revertido para uma passagem, para ela disputar um campeonato e ela ganhou o campeonato, ela não ganhou, mas ela participou e ela voltou muito feliz. Então, esses detalhes a gente também pode usar para prestar conta, para dizer que foi importante, porque é importante, não importa o valor que a pessoa doe, é muito importante, mas também para mostrar para ela que a doação dela não é só o dinheiro que ela doa, que a doação dela é muita coisa que às vezes ela nem tem notícia, que ela não tem ideia do que é. É justamente isso, né? Você nunca esquecer de agradecer, né? Nem que seja via telefone, uma mensagem pelo WhatsApp, olha para você, obrigada. Por mais um ano, né? Que normalmente é durante um ano mesmo, né? Que fica o semestral. Exatamente. E agradecer, né? De forma sucinta, né? De que você fez a doação. Eu tive um tempo que eu era daquela ia falar o nome, mas não vou. Agora eu lembrei. Pode falar. Eu fiz Legião de Maria, né? Legião de Maria, eu fui um tempo, né, doadora deles. E todo final de ano eu achava muito bonito. Eles me ligavam, alguém, eu sei que era uma gravação, isso eu sei que era uma gravação de uma criança, que me ligava agradecendo por eu ter apadrinhado ela o ano inteiro. Então, olha que interessante. Né? Uma coisinha assim que você do outro lado, você sabe que é uma gravação. Mas isso é tão gratificante porque você se sente reconhecido de alguma forma. Você está vendo que a sua doação não é só por doar, não é só porque você quer ser bonzinho, não. Porque realmente supre a necessidade de uma determinada realidade de uma pessoa. E isso faz toda a diferença quando você recebe esse tipo de agradecimento. Infelizmente, muitos projetos, muitas associações, elas esquecem disso. Que a doação eu tenho que doar e pronto, não. Você também tem que ser lembrado enquanto doador. Isso até para te motivar a continuar doando e você realmente saber onde que está sendo investida a sua doação. Isso é muito interessante, né? Mas que não esqueçam que agradecer aos parceiros é super importante. Exatamente. E a gravação, no caso da criança, ela é super compreensível, né? Porque tu imagina para uma criança falar com uma pessoa que ela nunca viu na vida. Então, assim, tem criança que trava, se até adulto, adolescente trava, imagina uma criança, né? Conversar com uma pessoa que ela nunca viu. A gravação, ela... Porque tem gente também que pode dizer assim, mas as minhas crianças não vão falar, tudo bem, se você conhece ela, você estimula ela a falar, você grava. É verdade. Outra coisa que eu estava lembrando agora era que as associações, elas costumam fazer esses agradecimentos, porém é interessante que é mais final do ano. Mas é isso, é a gente aprender que agradecer sempre é bom. Tanto é bom para nós mesmos, como é bom para o outro. É que, normalmente, nas associações, a gente tem esse hábito, né? Quem trabalha no terceiro setor. No final do ano, agradecer. Aí eu sempre me questiono, por que não pode agradecer no início do ano, na metade do ano, na metade não? É porque eu não posso agradecer nos primeiros meses. Qualquer ação. Né? Não, mas eu tenho que esperar chegar o Natal ou o final do ano para me agradecer. Eu acho isso assim. Às vezes, é como você já tinha falado antes, às vezes a pessoa tem tanta demanda, né? Tá sob. Qual foi o nome que você usou? Sobrecarregado, que realmente não tem como preparar esse material, então fica para o final do ano. Mas às vezes dá para fazer, então assim, não precisa esperar final do ano, não, pode fazer antes. E uma coisa também que eu acho interessante no agradecimento é quando você agradece, você já está estimulando, incentivando a pessoa a dizer: olha que massa, vamos fazer isso de novo? Vamos continuar levando sorriso, levando bem-estar para as pessoas? Então, a divulgação dos resultados, o agradecimento que você faz aos parceiros também estimula que eles continuem, né? Dentro dos negócios, as pessoas falam de fidelizar os clientes. Tem gente que pode dizer assim:
Ah, mas quer comparar o terceiro setor com o negócio? Sim, gente, a gente tem que usar tudo que for de melhor do segundo setor, do primeiro setor, e trazer essas técnicas para o terceiro setor, porque se todo mundo que trabalha com ação social, com projetos de impacto social, eles trabalhassem, estudassem vendas, estudassem encantamento do cliente, fidelização, prospecção, negociação, PNL, nossa, o terceiro setor seria outro nível. Porque aí já É saberia como verdade. falar com as pessoas, como encantar as pessoas, o que oferecer às pessoas. As pessoas acham que ações sociais é só para pedir, não tem o que oferecer. Tem o que oferecer, sim. Você oferecer para uma pessoa a possibilidade de ela ajudar uma família, isso é uma coisa grandiosa, isso é uma coisa que muda o mundo, está mudando o mundo daquela família especificamente. Então, a gente tem que Uhum. aprender a trabalhar, a falar disso. O trabalhar que eu digo é comunicar, né? Como a gente vai falar isso, como é que a gente vai mostrar para as pessoas e dizer a sua doação é importante, continue ajudando, entendeu? E isso também é uma forma de captar cliente, captar doação. A gente tem que se tocar disso Verdade. também. No agradecimento, resumindo, eu penso que quando você agradece, você já está estimulando a uma nova captação de recursos, né? Exatamente. E isso está sendo já direto, porque você tem a oportunidade até de falar diretamente com a pessoa. Nada mais justo que você, felizmente ou infelizmente, se aproveite da situação e faça uma nova proposta, porque captação de recursos são propostas. É igual projeto. Para você fazer uma venda de um projeto, ele precisa estar muito bem estruturado. Ou ele está com uma estrutura que eu entenda o que você está me passando, ou o que você quer realizar dentro do projeto, ou eu não consigo vender. Então, é o caso do agradecimento. Então, aproveitem para agradecer e já aproveitem para fazer a captação de recursos, que garante já o seu ano mais tranquilo, porque as associações gostam de, tipo, acho que algumas, trabalhar captando como se fosse mensal. Eu acho que quando você começa a captar já anual, você já entra no ano, iniciando o ano, sem estar tão preocupado com o que você tem que realizar, o que você vai fazer, quais são as ações que você pode e não pode. Porque você já está com a captação direta. Agora, quando você não tem essa captação de se preparar para um ano inteiro, aí você sofre algumas demandas que você não vai poder acolher. Por quê? Porque falta recurso, falta de recurso é sinal de que você não tem como trabalhar certas demandas, né? E não deixar para captar só em ações sazonais. Eu acho que a gente começa a pensar em captar recurso é você começar preparando, que é justamente o famoso planejamento, um ano inteiro. Tem associação que ela não fica o ano inteiro fazendo captação de recursos diretos. Ela se prepara para aquele ano e elas vão trabalhando, né, com a equipe de captação de recursos, porque você tem que trazer essa equipe para dentro do projeto, para viver a ação do projeto, para conseguir fazer essa captação de recursos. E eles trabalham o ano tranquilo, mas já pensando no próximo ano, de que forma eles vão fazer essa captação. Então, nada mais justo que dentro desse agradecimento você já faça esse posicionamento, né? Que acho que vai ajudar muito o projeto, a instituição na qual você faz parte. E quem ainda não tem o costume, né, de trabalhar desse jeito, pode começar de pouco, pensando nos gastos, pelo menos na manutenção dos principais projetos, pensar na manutenção da própria sede e aos Sim. poucos ir escalando. Uma dificuldade que eu vejo também nos projetos sociais é que muitas vezes é um captador para um projeto inteiro. Então, assim, se tiver realmente uma equipe, como você falou, vai ser maravilhoso. E mostrar para as pessoas a importância da captação. Captação não é uma coisa que você, vou fazer uma festa aqui para o Dia das Mães, vou captar só para o Dia das Mães. Não, tem que captar para tudo. O Dia das Mães é uma ação que tem que estar dentro do planejamento anual.
E aí, se durante a captação anual, o planejamento não deu certo, você tem o ano inteiro para poder captar o restante, né? É verdade. Então, é uma É que visão acho que diferente que a gente tem. é isso que você falou. A gente tem que começar a desmistificar algumas coisas em relação à captação de recursos e começar a entender que é uma venda e que é uma equipe. Por que que as assessorias e as consultorias elas estão aí bem, né? Como eu posso dizer, num ano bem revigorado, né? Por quê? Porque elas conseguem trazer essas equipes para se engajar dentro do que elas trabalham, dentro do que é o posicionamento com assessoria e consultoria, do que elas dominam. Então, fazendo uma reflexão sobre isso, é a mesma coisa de quem capta recurso. É começar a entender que eu preciso de uma equipe, porque essa equipe tem como trazer ideias criativas, e a partir dessas ideias criativas, eu consigo captar recursos. Porque eu consegui engajar uma equipe dentro de uma determinada realidade e dentro de criatividades que elas estão trazendo para mim durante aquela ação que a gente está desenvolvendo. Porque muitas vezes tipo, eu e você falava, olha, Damiana, nesse projeto eu não aceito, porque esse projeto ele não tá bom. Eu sei que você tem capacidade de fazer outro melhor. E me devolvia. Eu ia lá e começava a pensar, pô, realmente eu posso melhorar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender, que captação de recursos é eu melhorar a cada dia. Não importa de que forma eu estou captando. O importante é você Começa pequeno, né? Com pequenas metas e vai aumentando. Agora, deixa eu só explicar essa questão do projeto, porque eu pensava que eu sou uma bruxa. É porque, assim, alguns projetos, realmente, a gente tem que dizer assim, olha de novo, refaz com carinho, porque precisa dar uma melhorada. A gente também, assim, eu incentivo muitas pessoas a fazerem de acordo com o que elas podem, mas se a gente não se desafiar, a gente não cresce. Então, a gente tem que ir galgando isso, né? Buscando isso. E a Damiana, ela tem um potencial incrível, por isso que tem projeto que diz assim, Dama, eu não preciso nem te dizer o que é que você tem que melhorar, vai lá e melhora. Exatamente. E se você não fizesse isso, eu hoje sabia? Não. Então, eu falo que muitas vezes as pessoas não aceitam em captação de recursos críticas construtivas. E eu preciso disso para eu melhorar, não só em captação de recursos, em qualquer situação da minha vida eu preciso. Porque, primeiro, captação de recursos a gente tem que ter em mente que, após o agradecimento de quem você fez, você tem que entender que você já tem que agradecer pensando numa meta. Qual é a minha meta com esse agradecimento? Qual é o meu objetivo? Onde eu vou traçar aqui uma linha que eu possa chegar numa captação direta? Então, antes do agradecimento, vale ressaltar que você já vai com uma certa malícia mesmo. De não, eu vou agradecer, mas eu tenho que pensar que eu estou numa meta, que eu preciso trazer recursos, porque o captador de recursos, ele é a pessoa que traz a sustentabilidade para o projeto. Para ele trazer essa sustentabilidade, ele tem que trabalhar um pouquinho, né? Então, ele precisa de tudo isso. Mas, enfim, amiga, se a gente for ficar aqui, a gente não sai. Vamos continuar, porque se der corda, eu tenho muito assunto para falar sobre isso, porque eu não chamo nem malícia, né? Mas a gente tem que ser estratégico mesmo. É isso daí, estratégia. Eu estou lendo um livro que eu não vou ler, na verdade eu não estou lendo, eu estou ouvindo, né? É um audiobook. Eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas a pessoa que escreveu o livro, ele traz 3 conceitos de amizade, que são os amigos íntimos, os amigos sociais e os amigos estratégicos, né? Os amigos estratégicos são aqueles amigos que não são amigos próximos, mas que você tem amizade com aquela pessoa por uma estratégia, né? Por exemplo, eu e a Damiana, a gente tem uma relação próxima, né?
de família, de casa, de um ir na casa da outra, né? Intimidade, mas a gente também tem uma amizade estratégica, porque a gente se ajuda nos nossos projetos, nas nossas ações, e a gente está em parceria aqui nessa mentoria. Então, assim, olhar para as pessoas. Tem gente que assim, mas isso é interesse, né? A gente está sendo interesseiro o tempo inteiro, e eu acho muito interessante. Deixa eu procurar aqui o nome, porque é muito interessante esse livro, e a gente saber o que a gente ouvir, né, ler, se possível, porque a gente tem que aprender a julgar menos essa questão do interesse. Porque fulano é interesseiro, ciclano é interesseiro. A gente é interesseiro o tempo inteiro, ele fala isso no livro. Então, a gente não vai fazer amizade com uma pessoa que a gente sabe que vai prejudicar a gente não vai buscar conhecimento, estar perto de uma pessoa que a gente sabe que vai tratar a gente mal. A gente está sempre com interesse de ser bem tratado, de ser bem cuidado, de se relacionar bem. Isso é uma forma de interesse. Então, a gente tem que desmistificar essa história de que fulano é interesseiro, também sou interesseiro, todo mundo é interesseiro. Você me fez lembrar do meu ex-chefe, que eu falava justamente isso para ele. Você só fala que Dami é assim porque você tem interesse. Isso é uma relação de interesse que você tem, mas no meu trabalho. Porque você sabe que a partir do momento que você me entregar determinada situação, eu vou te entregar. Então, não é que você... Eu sempre falava isso para ele, não é que você gosta de mim. Você não gosta de mim. Primeiro, você gosta do meu trabalho porque você é meu chefe. Já começa por aí. É um interesse, né? E o segundo ponto é uma relação e uma troca de interesse entre eu e você. Porque eu preciso, na época eu precisava mesmo, né? Eu preciso de você para determinada realidade e você precisa de mim para cumprir isso que para você você vai ganhar ponto com a chefia. Eu não vou, mas você vai. Mas pela minha relação de interesse da minha realidade atual, eu me submeto. Então, assim, é o que você falou. Não existe amizade, não existe família, não existe nada que não seja relação de interesse. Principalmente Trocas, no trabalho, né? E no trabalho é isso. No trabalho, gente, é relação de interesse mesmo. Eu já quebrei muita cara em relação ao trabalho justamente por isso, porque eu achava que todo mundo do trabalho tinha que ser amigo. E aí, como tem a maioria das pessoas, 99% das pessoas não querem ser amigos, só querem trabalho, eu depositava muita confiança nas pessoas e não tinha um retorno. Então, me frustrei muito. E hoje, né, 36 anos depois, eu consigo entender um pouquinho isso e ser um pouco mais profissional. Não, e antes eu não era, mas hoje eu sei que essa pessoa é só para o trabalho, a amizade de trabalho, essa pessoa é uma pessoa com que eu posso sair para tomar um café, que eu posso conversar, posso fazer uma ligação. Então, aos poucos a gente consegue distinguir. Dá para ouvir o latido da Helena, não? Dá. Atrapalha? Não atrapalha, não. Então, vou deixar, porque tem hora que ela começa a latir que eu só falta não parar. Eu nunca sei. Não, pode deixar. Não atrapalha, não. Eu achei o livro, é um audiobook mesmo. O nome do livro é... Parece que ela está latindo no meu ouvido. O nome do livro é Especialista em Pessoas, é do Tiago Brunetti, né, com T mudo no final. Esse audiolivro eu achei no canal da Raquel Cabral, no YouTube. Então, a gente não tem trabalho nenhum, ela vai lendo o livro para a gente. Então, você está ali lavando louça, varrendo a casa, arrumando o quarto, ela está lendo para você. É ótimo o audiolivro. E eu ainda estou no comecinho desse audiolivro, mas ele fala dessa questão das relações entre as pessoas e das amizades estratégicas, e eu achei isso genial. Então, assim, falta muito na gente malícia, é esperteza, mas não é no mau sentido, é você ser estratégico mesmo. É no bom sentido. É interesse comum. É
aquele interesse de vocês, assim, eu estou interessado na Damiana que ela faça essa mentoria, mas não é só porque futuramente a gente vai ganhar dinheiro junto, ou porque eu quero ganhar em cima dela, mas porque nesse momento a gente está fazendo um trabalho social incrível de ajudar outras pessoas que não têm acesso a uma mentoria como essa e que a gente está oferecendo gratuitamente. Então, assim, é uma relação de interesse, também tem interesse na gente, né? E aí, se a gente consegue alinhar o interesse com a amizade, que é no nosso caso, é perfeito. Pelo menos para a gente está sendo perfeito. Sim, com certeza. É estratégico, né? Na verdade, essa relação é o que eu falo, é estratégico. O grande problema é que a gente, muitas vezes, não sabe diferenciar a estratégia para a nossa vida como um todo, como muitas vezes a gente coloca a estratégia como resultado, mas resultado só da parte de interesse, não de uma parte que eu vou construir algo, que eu tenho metas, que eu tenho que aliás, eu tenho que traçar as minhas metas, e para mim traçar as minhas metas, eu vou ter que ter uma estratégia. Porque se eu não tiver uma estratégia, eu não consigo traçar minhas metas, eu não consigo fazer uma captação de recurso. Então, para mim chegar aonde eu quero chegar, eu tenho que ter. Por isso que eu falo que a prestação de conta e o planejamento e a decisão, eles caminham juntos, eles andam juntinhos. Porque a partir do momento que eu começo a desenhar eles junto na minha captação de recurso, eu sim vou saber agradecer e vou saber agradecer pensando em captar recursos, porque eu tenho todo um aparato e tenho todo um plano já traçado e toda uma estratégia. Então, isso sim, compete a eu fazer uma captação de recursos bem elaborada e sem muitos rodeios, simples e direta. Então, eu acho que é isso que a gente precisa começar a trabalhar, esse lado de juntar as coisinhas tudo alinhadinho, porque quando tudo está alinhado, tudo está fácil, né? Mas para se alinhar, você tem que planejar, você tem que suar um pouquinho, né, para chegar lá. Exatamente. Mas é isso. Você fez uma colocação perfeita, exatamente isso. Assim, prestação de contas bem feita e aprovada de primeira, ela é resultado de um planejamento bem estruturado, que é resultado de decisões que foram tomadas antes. Então, quando a gente consegue gerenciar tudo isso, quando a gente entende bem da gestão, fica mais fácil, com certeza. Exatamente. Agora vamos para frente, porque senão a gente não... Sim, passa, esquece. A gente esquece, se empolga na conversa. Exatamente. Eu acho que a gente deveria fazer a parte 2 da mentoria, destrinchando toda essa mentoria, porque cada slide desse é 1 hora de conversa no mínimo. É importante. Depois vamos conversar sobre isso. Não é verdade. Bom, e antes da gente ir para o nosso resumo, né? Antes da gente finalizar, vamos falar sobre o mapa da multiplicação, fazer o nosso exercício, né? O nosso autogerenciamento. É importante que a gente entenda que para a gente crescer, a gente precisa de cooperação, a gente precisa de troca, né? E o mapa da multiplicação, ele é isso, é você saber trocar, é você saber cooperar. A cooperação, ela é uma via de mão dupla, é o que vai e vem, né? A mentalidade de campeão que está aqui no final, ele é o ganha-ganha, né? O que que a Damiana ganha com essa mentoria? O que é que eu ganho com essa mentoria? O que é que as pessoas que estão assistindo ganham com essa mentoria? Então, todo mundo ganha no final, a gente tem que pensar sempre nisso, porque a gente está multiplicando dessa forma. E é pensar nisso, né? Aqui no meio eu coloquei frutificar, promover a ajuda para que os outros cresçam. A cooperação é isso, todo mundo ganha, né? Então, para a gente cooperar, para a gente crescer, para a gente pensar em ser grande, a gente tem que pensar o que fazer para crescer, né? Como é que eu posso crescer? Com quem que eu posso contar para crescer? O que é que eu posso fazer que vai me tornar maior, que vai me tornar mais bem visto, mais bem quisto, como se dizia antigamente. Faz muito tempo que eu não escuto essa expressão, bem quisto. Mas a gente tem que pensar nisso, né? O que é que eu posso fazer para ser grande, para ser mais visto? Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas falam muito em like, em curtida e compartilhamento, e é bem isso mesmo, fazer ações
que as pessoas curtam e divulguem a gente. Então, assim, como é que eu posso ser grande? O que é que eu posso fazer para ser maior? E a gente sempre tem essa mentalidade de ganha-ganha. Todo mundo ganha. Eu ganho, Damiana ganha, você que está assistindo ganha. A gente só vai crescer se a gente conseguir fazer isso. Igual eu e você, a gente está cooperando, então é uma via de mão dupla. Frutificar é justamente isso, é você ajudar os outros a crescer. E se você quer frutificar na vida, você primeiro tem que dar, você primeiro tem que, aliás, né? Se você quer frutificar na vida, você primeiro tem que se doar para o outro. Depois que você começa o pessoal fala em transbordo, né? Depois que começa esse transbordo de doar-se para o outro, você vai ver que tudo vai frutificar na sua vida, porque você, além de pensar em você, você começou a pensar no outro, para dar suporte para ele em alguma coisa que faça sentido com que ele cresça, com que ele busque alguma alternativa na vida dele. Ele pode achar que ele não pode, mas ele pode sim. E às vezes, quando é o caso que você falou da mentoria, é o caso de alguém não poder ter acesso a pagar uma mentoria, que por sinal é um pouco cara, né? Então, isso já é um transbordo de informações. Então, você está frutificando e fazendo com que o outro cresça. E a mentalidade de campeão é justamente isso. Todo mundo que tem uma mentalidade de campeão, ele ganha. Ele quer ganhar. Ele não vai se conformar só com aquele X. Porque ele tem uma mentalidade muito ampla. Uma mentalidade que pode fazer ele crescer. Então, para mim, é isso. Por isso que eu falo que você fez as colocações. Né? Eu só queria acrescentar, né, que a gente escuta muito as pessoas dizerem assim, o mundo é dos espertos, mas os espertos que as pessoas propagam é aquele esperto de ganhar em cima dos outros, né? A pessoa e tem conhecimento é poder, porque quem não tem conhecimento acaba sendo enganado por aquela pessoa que é espertinha, que sabe mais que ele, que acaba ganhando mais em cima dele. Isso, além de não ser legal, a gente tem que pensar que a gente tem que ajudar as pessoas. Então, a mentalidade de campeão, né, o tempo inteiro eu. É pensar assim, todo mundo ganha. A gente vai ganhar o tempo inteiro, mas para eu ganhar, o outro também tem que ganhar. Né? Então, a gente tem que pensar... Exatamente. Agora, vamos finalizar. Isso. Depois de tanta conversa, né? Finalmente, nosso resumo do dia para tentar, assim, fechar as coisas. Se alguém não entendeu, vamos tentar, digamos assim, juntar os pontinhos agora. Primeiro, a gente tem que sempre lembrar, planeje antes de agir. Deixa eu ver aqui que a letra está muito miúda. Gastos inesperados, ele acontecem, mas não com frequência. Então, assim, mas é porque você não sabe do meu projeto, que aqui está sempre acontecendo alguma coisa, eu estou sempre com um gasto inesperado. Gente, por mais absurdo que seja, algumas situações, elas são meio que, né, mas elas são previsíveis. Então, a gente tem que tentar prever, e não é uma questão de adivinhação, é uma questão de experiência, né? Observar as coisas que acontecem com frequência e se planejar para isso. Mas não dá para se planejar. Se você sabe que sempre tem uma urgência, você sabe o tipo de urgência, então você já anota aquela urgência e tenta prever, digamos assim. Sempre aparece gente pedindo cesta básica, então isso não é novidade. Vocês têm que anotar lá, tem uma quantidade de família que vocês ajudam mensalmente, então já tem que deixar, ou já tem que buscar, ou tentar, pelo menos, ver quais são as famílias que a quantidade de cestas básicas extra que você pode arrecadar caso alguma família que não estava no grupo que chegue pedindo. Então, assim, algumas situações, elas meio que são previsíveis. Você só tem que parar para pensar e se organizar e ver o que é que está sempre acontecendo, né? E porque se há uma coisa que está acontecendo sempre, então, assim, não tem nem o que discutir. Ela é previsível, você só tem que se preparar. Agora, se não tem planejamento, se não tem captação, aí já é outra história. Então, a gente tem que pensar nisso.
Outra coisa, tome nota de tudo, né? Uma estratégia interessante para você fazer um orçamento é analisar os gastos e anotar. Então, assim, se você não sabe fazer um orçamento, você tem que prestar atenção o que é que está sendo gasto, a quantidade que é gasta nisso. E aí, para planejar um orçamento, você só vai olhar para o que você já gasta. Se você quiser ampliar o seu projeto, você vai multiplicar isso. Ou se você só quiser pagar e fazer a manutenção, você vai ter que ver o que é que está sendo gasto e as quantidades para você incluir no seu projeto. Detalhe tudo o que precisa e gostaria e mantenha o foco no que você precisa e necessita. O que é que quer dizer? Quando eu vou fazer um projeto, eu gosto de fazer dessa forma, eu gosto de anotar tudo o que precisa, tudo que seria o ideal, maravilhoso. Nossa, se tivesse tudo isso, seria perfeito, né? Se a gente conseguisse comprar a papelaria inteira para trabalhar com criança, seria maravilhoso, mas a gente não consegue. Bom, e aí a gente vai fazer, anota tudo que puder, né? Tudo que você acha que precisa. E aí você vai excluir o que é, tipo assim, supérfluo, né? Aquilo que você está colocando, porque você gostaria que tivesse, mas não necessariamente precisa ter. Você tira aquilo que não é urgente, o que dá para se virar sem. E você deixa o realmente necessário. Tipo, isso aqui, se não tiver, não funciona. E aí, isso é uma forma de você saber o que é que você realmente precisa e buscar meios para cobrir a despesa disso. Uma coisa que poucas pessoas fazem ou pensam é a questão da diversidade de rendas, né? Em captação de recursos, você não pode contar só com uma coisa. Eu vejo algumas pessoas falando exclusivamente em edital para captar recursos, mas acaba se esquecendo dos outros meios de captação. Ou então, quando ele capta um dinheiro por um edital, ele esquece completamente os outros meios de captação. E você não pode fazer isso, colocar todo o seu dinheiro, apostar todas as suas fichas em um só canto. Porque na hora que aquele edital acabar, o que é que você vai fazer? Cadê o dinheiro que você estava precisando? Então, você tem que ter toda essa diversificação, se é fazer evento, se é fazer rifa, se é captar com doadores, se é captar via edital. Então, você tem que buscar o maior número de ações para captar recurso possível. Uma boa captação de recurso, ela... O que está escrito aqui, menino? Uma boa captação de recursos, ela alia diversas técnicas e ações para... Meu Deus, como está miúdo. Eu estou com a luz aqui, mesmo na minha cara, eu não consigo ver direito. Uma boa captação de recursos, ela alia diversas técnicas e ações para conquistar os valores que precisa. Então, é isso. Pensou em captação de recursos, pense no maior número de ações que você puder para que você consiga sempre ter renda no seu projeto, na sua organização, e para que você não dependa única e exclusivamente, por exemplo, de uma empresa. Porque se aquela empresa mudou a diretoria, mudou o empresário, aconteceu alguma coisa e eles pararem de doar, você vai ficar sem recurso. E aí você vai fazer o quê? Então, a gente tem que pensar nesses pontos e pensar em organizar todas as ações. É difícil captar de recurso, é difícil se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma preparação, se você não souber o que você tem que fazer. Aí realmente fica muito difícil. Ai, Dami, você quer falar alguma coisa? A gente finalizou o nosso quarto encontro. Muito feliz com Aí tá tudo bem explicadinho já, né? Então foi tudo bem colocado. O resumo é justamente isso que você colocou, a gente detalhar tudo, né, o máximo possível. A gente tomar nota de tudo. O mais importante de tudo isso que você colocou, que me chamou muita atenção, é você tomar nota de tudo. Isso é muito importante, né? Porque se você toma nota de tudo, é sinal que você já vem planejando, é sinal que você sabe como vai agir, é sinal também que você já sabe do que você precisa e o que você gostaria, né? E a diversidade de renda é justamente isso, é você fazer uma captação e não pensar só em uma.
É você colocar outras possibilidades que pode ocorrer. E se eu fizer captação só para uma determinada ação e no meio do caminho surgir outra ação que demanda mais do que a que eu estou captando. Então, é você pensar nessas estratégias. Então, acho que você alinhou tudo bonitinho, com planejamento, mas o tome nota de tudo, para mim, é muito interessante, porque ela alinha as estratégias e ela alinha também os orçamentos que você pode não saber fazer ou pode saber fazer, mas de uma forma que não está alinhada ao planejamento e às estratégias. E, infelizmente, o orçamento, ele tem que estar alinhado a tudo isso, para que você não possa se perder, que eu falo, mas no sentido de você ter gasto desnecessário ao longo dessa ação. Né? Então, se você toma nota de tudo, você já sabe que caminho você tem que percorrer, de que forma você vai, na verdade, de que forma você vai gerenciar todos esses gastos, né? Eu acho que a palavra correta é essa, é você gerenciar todos os gastos e tentar manter, né, tudo no seu devido lugar, com um orçamento bem sutil do que você pode e do que você não pode, né? Isso eu acho que você deixou bem claro, tá bom? Que a captação de recursos é isso. É tudo estar alinhado, né? As suas devidas demandas. Se a gente for fazer uma apanhada assim, geral de tudo que a gente viu durante esses 4 dias, né, esses 4 encontros, a gente vê que tudo é uma questão de planejamento, organização e gestão. Sim. Então, assim, não tem para onde correr, a gente tem que se organizar, a gente vai captar. Quanto melhor a gente se organizar, mais a gente vai captar. Se a gente quer captar bem dinheiro grande, a gente tem que se organizar para isso. Então, assim, a gente não pode ignorar a organização, o planejamento. Captação, ela depende disso. Captar não é só escrever projeto para participar de edital. Captação, ela vai muito além disso. Então, antes de você fazer um edital, concorrer ao edital, eu indico que você invista na gestão da sua organização, dos seus projetos. E fazendo um projeto bem gerenciado, a chance de você captar vai ser muito mais fácil. Né? Então, Dami, muito obrigada de estar aqui comigo mais um dia. Foi maravilhoso esses encontros, essa mentoria. E vamos ver o que a gente faz nos próximos, né? Verdade, eu que agradeço o convite e que a gente possa fazer outras, né, para auxiliar outras pessoas. Enfim, foi um prazer estar esses 4 dias com você, embora 2 dias eu não consegui, mas por motivos, né? Força maior. Né, força, e que força maior, se a gente for falar, foi uma força em tanto, né? Então, por motivos maiores, eu não pude participar, mas foi um prazer fazer parte desses 2 encontros. E sempre que precisar, conte comigo. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Você não participou, mas você estava ouvindo, né? As pessoas só não te ouviram, mas você estava presente também. Mas participei, não falando, né? Mas como ouvinte, sim. E lógico, depois tirando as dúvidas com você. Com certeza. Então, gente, muito obrigada. Para você que ainda não está inscrito no nosso YouTube, se inscreve. Vai no nosso perfil do Instagram, no Facebook e continua acompanhando, que com certeza vai vir muita coisa boa ainda depois da mentoria. A gente ainda não sabe o que vai fazer nas próximas semanas, mas com certeza vai vir muito conteúdo para agregar e para te ajudar nas suas ações sociais. Então, beijo para todo mundo. Obrigada, Dami. Obrigada a você. Obrigada a todos.